Bom dia, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro e último ciclo de palestras virtuais. Hoje teremos a participação do professor micologista Marcos Câmara, que é docente do nosso programa de pós-graduação. O professor Marcos irá abordar a palestra intitulada Analisando a qualidade de dados na sistemática do gênero Coletótrico, um estudo de caso com espécies associadas à banana. Com a palavra, o professor Marcos. Eu sou professor do programa de pós-graduação em fitopatologia e venho trabalhando com coletótrico há bastante tempo, né? Na verdade, até o meu mestrado eu trabalhei com isso, com o professor Dianésio lá em Brasília. Então, eu resolvi trabalhar com esse fungo por ser um fungo eminentemente tropical e subtropical, né? Ele causa bastante dano aí nas nossas regiões, nas nossas culturas que a gente tem aqui no Brasil. Então, para mim, foi um desafio, né? E tenho orientado bastante estudantes dentro da sistemática e da taxonomia desse grupo, né? O trabalho que eu vou apresentar hoje é fruto do trabalho de um estudante meu, o Willy Anderson, e ele fez a grande parte desse trabalho nos Estados Unidos com o professor Vision Doyle. E a ideia de apresentar esse trabalho foi que ele, apesar de estar relacionado muito com banana, ele pode ser aplicado com vários outros complexos de espécies e vários outros fungos. Então, ele dá uma visão geral das dificuldades de se trabalhar com o gênero coletótrico e dos desafios que a gente vem enfrentando ao longo desses anos que a gente vem trabalhando com esse fungo, né? Então, assim, a gente vai falar um pouco sobre banana, mas tudo que a gente falar aqui das espécies relacionadas à banana podem, obviamente, e devem ser extrapoladas para outras espécies e para outros estudos que possam vir a ser feitos com relação ao coletótipo. Então, vamos começar falando um pouquinho desse patógeno, né? Então, o coletótipo, como todos sabem, é um fungo cosmopolita, né? Ele ataca folhas, frutos, ele está relacionado até com doenças de dumping off, né? Ataca inflorescências, como no caso do caju, da manga e muitas outras fruteiras, e muitas outras plantas em geral também, né? No caso dos citros também, tem espécies relacionadas à queda floral em citros. E a gente tem espécies até relacionadas com podridão em raízes. Então, é um fungo que ataca bastante uma ampla gama de partes e de plantas de importância econômica, né? A gente tem ele distribuído principalmente em regiões tropicais e subtropicais, em culturas de bastante importância econômica, como é o caso da manga, morango, abacate, citros, caju, enfim, uma quantidade enorme de culturas e culturas também mais básicas, como é o caso do feijão, das pimentas e da banana, né? Que apesar de ser uma commodity mundial, é uma cultura básica na alimentação de muitos povos, inclusive o povo brasileiro, né? Bom, no caso específico da banana, a gente tem a Índia, a China, Filipinas, Brasil, Equador, Indonésia, como sendo os grandes produtores mundiais, e desses países vem cerca de 65% da produção mundial de banana, né? O Brasil se situa aí, ou pelo menos se situava em 2013 como o quarto produtor mundial, produzindo aí 6,8 milhões de toneladas em quase 500 mil hectares de banana plantada, né? Bom, a antracnose da banana é a doença mais importante em pós-colheita que a gente tem da banana, né? Ela é causada por espécies do gênero Coletóptero e está presente basicamente em todas as regiões produtoras. O sintoma é bastante característico, todos nós já vimos isso na nossa casa, nas fruteiras, enfim, né? Aquela produção de massa de esporos do coletóptero na banana, à medida que ela vai amadurecendo, aquela massa meio rósea, né? É bastante comum, assim, é impossível a gente não ter visto esse sintoma. Mas é interessante também que a gente encontra essa doença até em frutos verdes, né? Como esse caso aqui.
e relacionada à podridão da coroa. Aqui, nesse caso, a gente não tem só coletótero, mas coletótero está envolvido. A gente tem também algumas espécies lá de Diplodia e de Phomopsis envolvida também nesse tipo de sintoma aqui. Mas também a gente consegue isolar coletótero. Então, de uma forma ou de outra, ele está envolvido nisso, né? Bom, com relação aos agentes causais dessa doença, os estudos feitos na Tailândia, nos Estados Unidos, na Malásia, na Índia, no México e na ilha de Santa Lúcia, reportaram várias espécies associadas à antracnose da banana. A gente tem o Coletótero musi, que é bastante conhecido, né, e basicamente está distribuído aí no mundo todo, mas foi encontrado também Coletótero glosporioides, Coletótero siamense, Coletótero casso, Coletótero paxtone, né? Todas essas espécies já foram relatadas nesses países. E aí surgiu a pergunta do que está acontecendo no Brasil. Quais são as espécies realmente predominantes, né, prevalentes, que ocorrem causando a antracnose da banana no Brasil? Então, a gente procurou averiguar isso, né? Com relação à identificação de coletótero, tradicionalmente, desde os trabalhos lá de Von Arx, de Sutton e outros autores aí internacionais que trabalharam muito com esse gênero, ele é baseado em características fenotípicas, como micélio, né, as características culturais, formato e tamanho de apressório, formato e tamanho de conídeo, ciclo de hospedeiros, enfim, coloração de colônia, tudo isso, né? Bom, o que se tem observado ao longo dos anos que se trabalha com esse gênero, né? Que a gente tem uma limitação fenotípica ou morfológica que não corresponde e não está correspondendo ao que realmente se encontra em termos de variabilidade de espécie. Ou seja, essas variações fenotípicas não explicam e não são capazes de diagnosticar a grande quantidade de espécies que a gente tem encontrado dentro desse gênero, né? E muito disso também se deve a essa imensa influência do ambiente nessas características. Ou seja, se você muda a temperatura, muda o meio de cultura, muda as condições com que esses fungos são crescidos, né, essas características morfológicas também variam. E isso cria problemas e sobreposição de características na hora que a gente vai diagnosticar essas espécies, né? Então, essas são as grandes limitações do uso de características fenotípicas na caracterização de espécies do gênero Coletótero. Bom, para tentar dirimir um pouco essas variações morfológicas que a gente observa nas características fenotípicas, quando a gente usa ela para caracterizar as espécies, o Cai, esse autor chinês, em 2009, propôs, por exemplo, que a gente padronizasse essa metodologia, que todo mundo adotasse um estándar, um padrão para caracterizar essas espécies de coletótero. Com isso, a gente talvez conseguisse algum tipo de uniformidade e de mais consistência nesses dados morfológicos. Então, por exemplo, ele propôs em 2009, além de outras proposições, como certas temperaturas, ciclos de luminosidade, que todo mundo usasse isso como padrão, ele propôs o uso do BDA, do meio BDA, o famoso meio BDA, para caracterizar essas espécies morfológicas. Mas o que a gente observa é que os autores não têm utilizado isso. Por exemplo, em 2010, a gente tem gente usando o BDA, mas também usando o SNA. A gente tem, em 2012, o uso do BDA. O Doyle usa o BDA e o CMA, né? Então, fica impossível a gente comparar a dimensão de conídeo, por exemplo, quando eles são produzidos em diferentes meios, né, de cultura. Então, a gente ainda precisa avançar muito, precisamos padronizar o meio de cultura para que a gente tenha uma menor influência desse ambiente, dessas características do meio, nas características morfológicas do fungo. O que a gente busca? A gente busca uma menor variação dentro dessas espécies e uma maior variação entre essas espécies, para que a gente possa, de alguma forma, encontrar marcadores morfológicos capazes de separar essas espécies, né? Bom, com relação à taxonomia atual, né?
O próprio CAI propôs o uso de o que a gente chama de uma caracterização multifásica, envolvendo aí características fenotípicas, morfologia, ciclo de hospedeiros, enfim, junto com a filogenia multilógica. E aí, novamente, a gente não tem nenhum tipo de padronização para reconstruir essas análises filogenéticas dentro de coletório. Esses são alguns dos genes que são utilizados, né? Todo mundo escolhe que gene é utilizado, de que forma que é utilizar aqui, até mesmo partes desses genes, dessas regiões, são utilizadas de forma diferente por diferentes autores, né? E outra coisa, até mais importante, a gente não tem ideia de quão informativos são esses marcadores para o gênero coletório. E, não sabendo isso, a gente não sabe que marcadores seriam melhor utilizados na filogenia e na taxonomia desse grupo, né? Então, existem problemas, como a gente viu dentro da caracterização morfológica, e existem esses problemas também dentro da caracterização molecular do gene. O que pode afetar os estudos filogenéticos? Além dessa questão do gene, escolher o gene, né? Qual informativo são esses genes? A gente tem espécies dentro de coletório que divergiram muito recentemente, né? O que leva ao problema delas ainda não terem um isolamento filogenético suficiente, o que a gente chama de incompleted lineage, assorted lineage, ou seja, a gente não tem linhagens ainda completamente separadas, com suas próprias mutações específicas daquelas espécies, né? Devido a essa recente divergência evolucionária que essas espécies tiveram. A gente tem outro, isso, na verdade, esse segundo problema é consequência do primeiro, a gente tem espécies com grande número de linhagens, né? Um exemplo disso é o complexo Glossoporoides, mas não só o complexo Glossoporoides, muitos outros complexos, como o caso, por exemplo, do complexo siamense, né? Essas são duas questões importantes que a gente tem que levar em consideração e a gente vai ver por que daqui a pouco, né? Outro problema que a gente tem é estimar o alinhamento das sequências, das múltiplas sequências, com o correto posicionamento dos sítios que são homólogos dentro dessas sequências, né? Então, o que a gente sabe hoje? Muita gente usa inferência bayesiana, muita gente usa máxima verossemelhança como padrão. Outras pessoas, como é o meu caso, procuram usar as duas análises para fazer inferências filogenéticas. Mas uma coisa muito importante que muita gente esquece é que a coisa que mais influencia uma filogenia é o alinhamento, né? O método de alinhamento que você utiliza é que realmente vai ter uma maior influência nessa reconstrução filogenética. Então, muito mais importante do que você escolher o método, seja por máxima verossemelhança, seja por inferência bayesiana, é você ter um alinhamento bem feito. Você concatenar esses genes, você colocar eles um após o outro e você alinhar esses múltiplos genes de uma forma eficiente, e isso vai afetar tremendamente a qualidade da sua análise filogenética, né? Por que eu falo isso, né? Esse é outro fator importante, né? Como é que a gente pode uniformizar ou tentar, pelo menos, chegar a um consenso com relação a esses alinhamentos de múltiplas sequências, né? O que a gente faz tradicionalmente? Você tem lá o seu alinhamento, você concatena as suas regiões gênicas, você faz esses alinhamentos e depois, normalmente, você faz um ajuste a olho, removendo essas regiões duvidosas ou ambíguas, né? Então, você vai lá, percebe dentro do seu alinhamento que certas regiões não estão bem alinhadas e para evitar maiores problemas, você, na base do olho, você vai lá e remove ou faz ajustes manuais nessas regiões que você considera mal alinhadas, né? Então, não existe nenhum roteiro de como se fazer isso. Não existe nenhum tipo de objetividade, né? Não tem como você explicar para ninguém como você está fazendo esse alinhamento. Então, vários alinhamentos de múltiplas sequências podem ser gerados a partir de um alinhamento inicial. Então, cada um pode, de uma forma ou de outra, qualquer pessoa que trabalhar naquele alinhamento pode chegar a uma conclusão
diferente da sua, de qual deve ser o melhor alinhamento a ser utilizado nas sequências ou nas análises que você vai desenvolver a partir daí. Esse é outro fator importante e que leva a problemas na taxonomia. Então, a gente já viu aqui a questão da escolha dos genes, a gente já viu a questão da morfologia, a falta de padronização da forma como esses isolados são crescidos, são avaliados, são medidos, esses esporos, todas essas características. E a gente está vendo aqui, nesse momento, que também o tipo e a forma como você alinha, uma vez escolhidos os genes que você vai trabalhar, tem uma tremenda influência no resultado final da sua análise filogenética, né? Bom, como a gente pode trabalhar isso, né? Existem métodos automáticos de filtragem de alinhamentos, todos disponíveis, livres na internet, né? Existem páginas que você pode utilizar esses métodos automáticos de filtragem de alinhamentos. Então, nesses métodos, a gente vai ter softwares com algoritmos que detectam regiões que não são confiáveis e vão trabalhar essas regiões de alguma forma para produzir algum tipo de alinhamento. Isso gera reprodutibilidade, né? Ou seja, você não está colocando a sua ideia particular ali, todo mundo está usando o mesmo algoritmo. Mas raramente isso é utilizado dentro dos estudos de coletório e de qualquer outro fungo, para dizer a verdade, né? Então, como esses métodos são aplicáveis no caso de coletório? Qual seria o melhor método desses que estão disponíveis aí no web que a gente possa utilizar para usar no caso de coletório ou querendo dizer para qualquer fungo, né? Então, a gente procura um método que ele detecte o máximo de resíduos ou não confiáveis, de regiões não confiáveis no seu alinhamento, né? E que remova esses sem remover aquelas regiões, aqueles sítios que são realmente informativos para você. Então, a gente procura um método de alinhamento que alia essas duas coisas. Remova aquilo que está causando problema, que você não tem certeza se você está alinhando regiões homólogas, e que, ao mesmo tempo, deixa essas regiões informativas e homólogas presentes no seu alinhamento, porque, no final de contas, são essas regiões que vão gerar uma melhor robustez na sua análise filogenética. Bom, com relação à filogenia multilocus, né? O que normalmente se faz? A gente concatena, a gente sequencia alguns daqueles genes que eu já mencionei, e são vários, né, como vocês puderam ver, né? E a gente faz a concatenação dessas espécies, então, desses genes. A concatenação de gene, então, é uma maneira conveniente de a gente apresentar esses dados, né? A gente concatena os genes, faz o alinhamento e faz a nossa análise filogenética. Qual que é o problema com isso? Que poucas pessoas percebem, né? É que a concatenação, a simples junção desses genes em uma única análise, pode mascarar discordâncias entre as aves geradas por genes individuais. Então, veja o exemplo aqui. Aqui a gente tem 6 genes, né? E ele vai gerar uma árvore de 6 genes, né? Porém, essa árvore foi gerada por genes que têm resolução boa, uma ótima resolução, como o caso do gene 1 e o gene 3, e a gente tem genes que têm resolução muito baixa. E todos eles foram colocados juntos para gerar uma única árvore, que normalmente é o que a gente observa nos trabalhos, né? Bom, o que leva a isso? A gente pode ter problema de falha na delimitação de espécies com base no método de concordância genealógica. Ou seja, você não vai ser capaz de inferir se aquela espécie realmente é uma espécie válida, boa, com suporte, né? Com algum tipo de critério para diagnóstico de espécie. Então, para isso, a gente usa, para estimar e para avaliar que genes são interessantes em uma análise, a gente usa a análise de concordância bayesiana. Veja, concordância bayesiana e não inferência bayesiana. Diferente. Então, na árvore de concordância bayesiana, ela estima a árvore de espécie, mostrando as topologias de cada gene
na distribuição posterior da topologia da análise bayesiana. Então, em vez de você ter aquele suporte que você observa em cima dos ramos na análise bayesiana, você vai ter, na verdade, uma percentagem da distribuição dos genes que realmente suportam aquele ramo que você está observando ali, né? Ele gera grande acurácia, quando genes com altos níveis de sinal filogenético são utilizados, e quantifica naquele ponto que você está analisando ali da árvore, naquele ramo da árvore, a proporção dos marcadores que suportam cada clado, e isso é dado pelo que a gente chama de fator de concordância, né? É o que você observa ali, aquele númerozinho ali, e a proporção dos genes que são responsáveis, os genes que você está estudando naquele momento, que estão concatenados ali, né? Que está que está suportando aquele ramo, né? Então, no nosso caso aqui, como as espécies associadas à banana estão dentro do clado, né, do complexo glossoporióides, a gente vai ver qual é a proporção dos marcadores que individualmente resolvem a maioria das espécies de coletóptero dentro do complexo coletóptero glossoporióides. Bom, então, nesse trabalho, a gente objetivizou fazer toda associada à antracnose da banana no Brasil, através do critério da concordância genealógica, o famoso GC-PSP, né? Comparamos os algoritmos comumente utilizados para filtrar os alinhamentos, avaliamos a utilidade dos marcadores filogenéticos atualmente utilizados na sistemática de coletóptero e determinamos o impacto do meio de cultura na variação morfológica dos conídeos no complexo de espécies complexo glossoporióide, né? Então, nesse trabalho, a gente abordou cada um desses aspectos duvidosos ou questionáveis da taxonomia de coletótropos, focando no coletótropo da banana, mas que, como eu disse, pode ser aplicado para qualquer espécie dentro desse gênero glossoporióide, desse gênero coletótropo, né? Não aqui, como vocês veem, cada um desses tópicos questionáveis que eu coloquei dentro da taxonomia foi abordado de alguma forma nesse trabalho. Então, vamos lá, vamos falar de cada um deles, né? Então, a gente começou pela amostragem, né? A gente amostrou banana aí de 29 cidades, 11 estados, 10 cultivares, pelo menos 10 plantas de cada pomar foram coletadas, o que resultou aí em 431 isolados. Então, foi uma amostragem bastante grande. E quem me conhece, quem trabalha comigo sabe, eu sempre digo isso, a amostragem é a chave de qualquer trabalho que você pretende publicar em uma boa revista, né? Então, empenhar-se na amostragem é algo bastante importante para você dar robustez nos dados que você vai mostrar. Bom, quando a gente colocou esses isolados para crescer, a gente primeiro avaliou a morfologia da colônia e, obviamente, a gente teve dois grupos. O grupo 1, que a gente chamou de coletótropos muse, tipo muse, né? Porque o coletótropos muse ele tem uma característica interessante. Ele é bastante fácil de você distinguir ele morfologicamente na placa no meio de cultura. Então, a gente teve 403 isolados, obviamente superando em muito qualquer outro isolado, qualquer outra espécie de coletótropos que a gente, porventura, fosse encontrar nessas análises, né? Então, a grande maioria das espécies realmente foi de coletótropos muse, né? E um segundo grupo com outras espécies que a gente não sabia o que era. Então, a gente teve 28 isolados desse segundo grupo. Então, como vocês podem ver, realmente predomina, indubitavelmente, coletótropos muse, causando antracnose, que não é surpresa para ninguém. Isso acontece no mundo todo. Porque a gente estava interessado em saber o que mais poderia estar influenciando aí, ou poderia estar presente entre as espécies aí associadas à antracnose da banana. Então, a gente resolveu, como a gente não tinha condição, e não tem condição de trabalhar com esse volume isolados, né, a gente determinou, então, a diversidade de haplótipos que estavam presentes nesses dois grupos. Então, a gente selecionou 24 isolados do grupo 1 e 28 isolados do grupo 2. Sequenciou o gene APN2, né? E, através de alinhamento e de análise, chegamos a 14 haplótipos, ou
14 haplótipos, né? Distribuídos dentro desses dois grupos, né? Dentro de cada haplótipo, obviamente, você teve mais de um isolado dentro de cada haplótipo, né? Então, dentro dos 14 haplótipos, foram selecionados 24 isolados, e esses 24 isolados, então, os 9 adicionais genes, 9 adicionais locus, loci, foram sequenciados, né? Então, esses foram os loci que a gente sequenciou para todos, além do APN2, né? Para todos esses isolados aí. Para todos os 24 isolados que foram utilizados no estudo. Bom, o primeiro passo, então, foi avaliar os métodos de filtragem de alinhamento, né? Então, a gente tinha o método inicial, que todo mundo fala, a edição manual, né? Nesse caso, a gente usou esse método como método de referência, já que é o mais utilizado por todo mundo. E a gente tem dois programas que fazem esses alinhamentos de forma automática, o Gblock e o Guidance, né? O Gblock, no caso, ele é chamado aqui de G, e ele elimina blocos completos de regiões em que ele considera que está mal alinhado. No caso do Guidance, ele faz duas coisas. Ele retira colunas mal alinhadas ou ele simplesmente mascara essas colunas. Ele não as remove do alinhamento, né? Mas ele mantém elas lá, só que ele não utiliza essas colunas nas análises posteriores, né? Então, a gente vai chamar de E, o método de referência tradicional, que é aquele em que a gente faz manualmente. O Gblocks a gente chama de G. E o Guidance a gente tem duas formas. Os mascarados, o M, e o Trimmed, né? Ele remove a coluna, não o bloco, mas a coluna inteira, né? Então, a gente usou os alinhamentos de múltiplas sequências, ou as múltiplas sequências concatenadas, para fazer essas análises de qual seria o melhor método de filtragem para se chegar ao melhor alinhamento possível para fazer essas análises. Então, foi avaliado aí o comprimento total, o número de sítios variáveis e os sítios parcimoniamente informativos dentro de cada método de alinhamento. Então, o método que me mostrou os melhores, os maiores valores, foi o método utilizado, né? E o que a gente obteve, né? Então, quando a gente observa os resultados dentro de cada método de filtragem, a gente tem aqui o E, que é o alinhamento, como eu disse, tradicional, feito a olho, né? Onde a gente tem um número de taxa, esse é comum para todos. O comprimento, percebam que varia, o comprimento total do alinhamento, o número de sítios variáveis e o número de sítios parcimoniamente informativos. Então, dentre aqueles que são métodos automatizados, né, a gente tem o Guidance, né, o Gblocks, o Guidance, o Gblocks, no caso do Gblocks, a gente tem o comprimento, o número de sítios variáveis e o número de sítios parcimoniamente informativos. E a gente tem aqui dentro do Guidance aquele em que as colunas foram removidas e aquele em que as colunas foram mascaradas. Então, percebam que dentre os métodos automatizados, o Guidance com as colunas simplesmente mascaradas é aquele que fornece o melhor alinhamento em termos de comprimento de sequência, ou comprimento total do alinhamento, número de sítios variáveis e número de sítios parcimoniamente informativos. Ou seja, ele perde nesses aspectos para aquele alinhamento manual. Mas lembre-se, a gente aqui está buscando um alinhamento que seja reproducível, né? Ou que alguém faça que chegue à mesma conclusão. Se você utilizar o alinhamento manual, que não seja automatizado, as pessoas vão chegar a alinhamentos diferentes do seu. Então, dentro dos métodos automatizados, o que se mostrou melhor foi o Guidance, onde ele mascara as regiões ambíguas do alinhamento, né? Então, a gente mais informação filogenética do alinhamento concatenado.
né? Então, a partir daí, o alinhamento que mostrou a melhor performance, ou seja, o guidance, com os sítios ambíguos mascarados, foi usado para todas as análises posteriores do trabalho, né? Bom, aí foram feitas as reconstruções, as análises filogenéticas, né? Tanto das árvores de genes individuais, como das árvores multilocos, como da árvore multilocos, né? Foi utilizado, então, o método da máxima verossemelhança e da inferência bayesiana, que é o que todo mundo utiliza, todo mundo está familiarizado com isso. E o melhor modelo de substituição de nucleotídeo, no caso da máxima verossemelhança, foi utilizado o J-Model Test. E no caso da inferência bayesiana, foi usada o Mr. Model Test, né? Bom, para delimitar a espécie, a gente usa, então, o critério de reconhecimento de espécie adotado pelo método da concordância genealógica, que foi um método proposto por John Taylor lá no ano 2000, que é outra coisa que poucas pessoas utilizam. O que é que você considera uma espécie na sua análise filogenética? Então, é importante a gente ter um processo em que a gente reconheça aquilo como espécie, né? Então, esse método ele preconiza dois critérios. Um ou outro é válido. Os dois critérios não precisam estar presentes ao mesmo tempo. Ou seja, a gente pode reconhecer uma espécie pelo critério da concordância genealógica. O que é o critério da concordância genealógica? Aquele clado está presente na maioria das árvores geradas por genes individuais. Então, quando cada árvore que você gera, de cada loco que você está utilizando, aquele clado está presente lá. Independente do suporte do clado. No caso do critério da concordância genealógica, o nível de suporte não é levado em consideração. A simples presença do clado, na maioria dos genes individuais, já faz o critério da concordância genealógica. Ou o critério da não discordância genealógica. O que é o critério da não discordância genealógica? O clado é bem suportado em ambas as análises, em máxima verossemelhança e de inferência bayesiana, em pelo menos um gene, e não é contradito por nenhum outro gene no mesmo nível de suporte. Ou seja, ele pode até ser contradito, mas não no mesmo nível de suporte que ele é suportado por um outro gene. Ou seja, ele pode ser suportado, ele é suportado por mais de 70%, né, no caso da análise de máxima verossemelhança, mas em um outro gene lá, ele não é suportado, ele tem um suporte bem menor, de 20 ou 30, quer dizer, não houve nada maior do que 70 que o contradissesse, né? Então, ele ainda está dentro do critério da não discordância genealógica. Novamente, você não precisa aplicar os dois critérios. Um dos critérios já é suficiente para você reconhecer uma espécie, certo? Ou você pode utilizar os dois, no caso a gente utilizou os dois, mas um só já é suficiente para caracterizar aquela espécie como sendo uma espécie pelo critério da concordância genealógica. Bom, então, nesse caso, como que a gente reconheceu as novas espécies, se for o caso que a gente encontrou, né? No caso, ser reconhecida como uma linhagem evolucionária independente pelo critério da concordância genealógica. O clado é bem suportado em análise multilocos, máxima verossemelhança maior que 70%, e inferência bayesiana maior ou igual a 95%. E o clado não contém isolado tipo de nenhum previamente descrito. Então, se as espécies estão dentro desses critérios, a gente considera como sendo uma espécie nova, certo? Bom, no caso dos genes individuais, das árvores de genes individuais, né, elas foram produzidas e elas mostraram diferentes topologias e diferentes suportes. E o que é importante? Nenhum dos genes individual resolveu todas as espécies encontradas na árvore multiloco. Então, a gente teve genes como actina, quitina, ITS com baixa resolução. A gente teve o APN2
e o APN2 MET-GS com alta resolução. E a gente teve genes como calmodulina, GAPDH, glutamina sintase, tubulina, com topologias similares. Ou seja, principalmente dentro do complexo coletóide siamês, né? O que é importante? Que a decisão sobre o posicionamento filogenético dos isolados, assim como a descrição de novas espécies, não deve ser baseada exclusivamente na filogenia inferida pela análise de um único locus, como foi feito, por exemplo, em estudos recentes. Isso é bastante comum a gente observar, né? Pessoas sequenciam uma única região genômica e começam a fazer filogenia baseada exclusivamente nesse único locus. E a gente está vendo aqui que isso não é uma boa ideia e geralmente não leva a resultados consistentes, né? Bom, no caso da filogenia da árvore multilocus, ela gerou uma topologia de alta resolução, altamente suportada pelas análises de máxima verossimilhança e inferência bayesiana. Porém, essa árvore multilocus, ela mascara incongruências entre as árvores de genes individuais. No caso dos isolados que a gente encontrou em banana, eles foram separados em 8 linhagens independentes, dentro de espécies descritas e não descritas. Então, o que a gente encontrou em banana? A gente encontrou coletótilo siamense, né? Percebam aqui que a gente chamou de dianese, que foi, no passado, a gente colocou isso como sendo uma espécie nova, né? Porém, a gente, naquela época, não adotava esses critérios mais estritos de reconhecimento de espécie, né? Análises posteriores mostraram que todos esses isolados aqui pertenciam a uma única espécie, coletótilo siamense. Então, coletótilo melonocaulo, coletótilo siamense, coletótilo jasmim samba, coletótilo comunis, coletótilo endomangiferae, que foi outra espécie que nós descrevemos aqui, todos eles, quando você aplica os critérios de reconhecimento de espécie, eles ficam sinonimizados dentro de coletótilo siamense, né? Então, esse clado, esse complexo siamense, ele exemplifica bastante a importância de como é importante você analisar os genes individuais. Porque se a gente analisa, como a gente fazia antigamente, eu mesmo me penitencio aqui e fiz isso inúmeras vezes, se a gente considera só a presença daquela espécie em um clado bem suportado, a gente começa tendo uma proliferação enorme de espécies e, na verdade, trata-se da variação intraespecífica de uma única espécie, né? Então, tudo isso hoje é chamado de coletótilo siamense, né? Não existem, essas espécies todas já foram sinonimizadas dentro de uma única espécie. Outra espécie que a gente encontrou, obviamente, foi coletótilo muse, muito bem suportado, né? Aqui, coletótilo tropicale, outra espécie. Nesse caso, ela, no caso da muse, por exemplo, ela faz tanto o critério da concordância como da não discordância. Lembrando, basta um dos critérios, mas nesse caso os dois critérios são preenchidos, né? No caso de coletótilo tropicale, o critério da concordância, né? E aqui uma espécie nova que nós encontramos, coletótilo áureo, né? E onde ele é suportado pelo critério da concordância por 7 genes e o da não discordância por 4 genes. Então, uma espécie bastante sólida, né? Então, essa espécie foi descrita como nova, atacando ou causando antracnose em banana. E a gente áureo, porque foi encontrado na banana ouro, né? Outra espécie que foi encontrada foi coletótilo fragare, que mais tarde foi sinonimizado por coletótilo treobomícola. Então, coletótilo fragare, na verdade, não existe mais, né? Hoje é coletótilo treobomícola. Bom, como é que a gente avaliou, então, a informatividade filogenética dos genes que a gente utiliza, que a gente utilizou nessas análises, né? Esse era outra coisa que a gente queria fazer nesse trabalho. Quais daqueles genes são realmente informativos? Ou seja, você precisa de todos eles? Você pode resolver a sua filogenia utilizando menos genes? É legal colocar, é interessante colocar mais genes? Mais genes significa uma filogenia mais robusta? Então, a gente quis avaliar isso.
comparar os 10 marcadores que foram utilizados e que são utilizados comumente na taxonomia de coletório. Então, para isso, a gente utilizou esse programa chamado FiDesign, que ele gera perfis representando a informatividade filogenética dos marcadores ao longo da história evolutiva de cada grupo de espécies que você está utilizando. Então, no caso do FiDesign, você pode utilizar, no caso desse programa, você pode utilizar não só para coletório, mas para qualquer outro grupo de organismos que você esteja utilizando e que você queira avaliar a efetividade dos marcadores que você está utilizando, né? Bom, ele gera esse tipo de gráfico que é bastante informativo, né? Então, esse gráfico do FiDesign, se a gente for analisar, a gente tem aqui embaixo o tempo evolutivo, né? Uma escala de 0, que seria o tempo presente, e aqui a medida que a gente anda para trás no processo evolutivo de cada espécie, certo? É uma representação gráfica disso, não tem uma medida, é só uma questão mesmo de espaço de tempo, né? A gente teria aqui o tempo primitivo, os ancestrais, e à medida que a gente anda, a gente tem as espécies no tempo presente. Então, e aqui a altura do gráfico, do pico de cada linha dessa, mostra a capacidade de resolução de cada um dessas regiões que foram avaliadas. Então, depois que a gente avalia isso, a gente percebe que esses são os melhores genes, né? O APN2, glutamina sintase, o APN2 MAT-IGS, o GAP2-IGS, GAPDH, tubulina. Esses foram os melhores genes. E esses foram os piores genes, né? E observem também que esses melhores genes, e os piores, obviamente, também, eles têm o seu pico em regiões diferentes da história evolutiva desses organismos, dessas espécies, né? Os picos ocorrem próximo ao estado atual dessas espécies e outros eles ocorrem em um passado mais distante, né? Então, a gente tem genes que mostram a sua efetividade filogenética, robustez filogenética, em ramos mais terminais, né, suportando as espécies atuais, e a gente tem regiões gênicas que têm a sua maior informatividade filogenética em regiões anteriores, suportando ramos mais internos das árvores. E é importante que a gente tenha os dois, né? Então, quando a gente avalia isso, né, quando a gente avalia esses marcadores com picos de resolução diferentes, em pontos diferentes da história evolutiva, resolução nos ramos terminais, mas você precisa também ter resolução para os ramos internos da sua árvore. Então, por exemplo, a gente tem o gene APN2, que é um gene excelente em termos de informatividade, mas vejam, o pico dele ocorre próximo do zero, próximo da região terminal, próximo dos ramos terminais, né? Já o TUB2, o gene tubulina, ele ocorre mais para trás, suportando os ramos internos da sua árvore. Então, é importante que você tenha os dois. Os dois são importantes para você, né? Você precisa ter ramos internos da sua árvore bem suportados filogeneticamente e você precisa ter os ramos terminais, então, bastante importantes, bastante bem suportados. Então, essa mistura, não basta você ter apenas genes que te dão suporte nos ramos terminais. Você tem que ter os dois suportes, né? É isso que esses estudos do FiDesign mostram para a gente. Que gene é interessante você ter junto com o outro gene que te dê suporte ao longo de todo o tamanho da sua árvore filogenética. Então, quando a gente usa essas análises de concordância bayesiana, né, não é inferência bayesiana, concordância bayesiana, né? A gente fez isso para os 28 isolados, para os 10 genes totais, a gente fez para aqueles 6 genes que a gente considera mais tradicionais, são usados na maioria dos trabalhos, e a gente fez essa análise de concordância bayesiana para os 7 melhores genes. APN2, APN2-MET-IGS, tomadolina, GAP2-IGS, GAPDH, glutamina sintase e tubulina 2. Né? Então, a gente fez essa análise
para ver quais seriam os genes realmente interessantes para serem utilizados na filogenia de coletório. Então, quando a gente compara usar todos, usar os 6 tradicionais e usar os 7 melhores, o que a gente observa na árvore? O que isso mostra para a gente? E é bastante interessante o que a gente pode observar. Então, quando a gente utiliza os 6 genes tradicionais, né, que são utilizados na maioria dos artigos, quando a gente usa os 10 genes e quando a gente usa só os 7 melhores. Ou seja, observe que quando você usa os 6 genes, você tem aqui de suporte 0,6, aqui você tem 0,76, ou seja, subiu um pouco o seu suporte, por quê? Porque além dos 6, você colocou alguns que são melhores. Mas perceba que quando você usa só os 7 melhores, você tem um suporte de 0,94. Ou seja, mais não quer dizer, ao contrário, mais pode ser prejudicial à sua análise. Você está colocando genes na sua análise, você está colocando marcadores com baixa resolução e diminuindo a capacidade de resolução filogenética da sua árvore. E isso vale para todas essas análises que você puder observar aqui, ó, né? Você tem claramente um aumento na robustez da sua análise quando você escolhe os melhores genes e não coloca apenas quantidade, mas sim qualidade, né? Então, a percentagem de genes que estão resolvendo cada clado, ela aumenta na medida em que você utiliza aqueles que são melhores e deixa de fora aqueles genes que realmente não têm informatividade filogenética suficiente para resolver os clados, né? Então, fica a lição, mas nem sempre, ou seja, ou melhor, quase sempre, quer dizer que você pode estar prejudicando a sua análise, né? E fica outra lição, o que todo mundo usa nem sempre é o melhor, né? Para cada caso, a gente tem uma resolução específica que vai levar a uma melhor qualidade da sua análise, né? Então, a gente observa então, que as espécies de coletório e a relação evolutiva entre elas é melhor resolvida quando apenas os 7 melhores marcadores são utilizados. E aqui a gente mostra os números para vocês mostrando isso, né? Aqui a gente mostra também que quando a gente usa os 7 melhores, a gente diminui muito a politomia nas análises multilocos. Percebam aqui o nível de politomia bem menor em relação a essa análise em que a gente usa os 10 genes, isso dentro do complexo glosporióides, né? A gente nem está observando, nem é importante observar aqui nível de suporte, mas sim o nível de politomia, né? Aqui você tem muito mais politomia, ou seja, menos resolução filogenética de que quando você usa apenas os melhores genes individuais dentro dessa análise, né? Dentro desse complexo siamês. Bom, um outro aspecto que a gente levantou lá no início da apresentação foi a caracterização fenotípica, né? A gente falou que o Caio sugeriu usar o BDA, né? E que, na verdade, ninguém nunca utilizou isso. Eles continuam utilizando os meios de cultura que elas acham mais interessantes, né? Isso mostra que não existe padronização nenhuma. Então, nesse trabalho, a gente resolveu avaliar o CMA, o PDA, né, e o SNA na variância do tamanho de conídeos em função do meio de cultura. Então, a gente botou luz contínua e 25 graus centígrados, né? Então, o que a gente observa? Aqui a gente tem a variância, né, o comprimento total do conídeo, a variância em micrômetros, e aqui várias espécies de vários complexos, né? E aqui os meios, CMA, PDA e SNA. E, na verdade, o melhor meio é o CMA, o Corn Meal Agar. Vejam que a variância é bem menor do que quando você compara com o BDA e com o SNA. E isso vale para todas as espécies. Ó. Quando você usa o Corn Meal Agar, né, que é o meio de fubá tradicional, você obtém uma variância bastante menor no comprimento dos conídeos, que é o que você quer. Você quer baixa variância, para que você possa distinguir uma espécie da outra.
Então, isso tudo precisa ser repensado, né? Aquela história de propor o BDA talvez tenha que ser repensada, né? Mas o mais importante do que propor um meio é que todo mundo utilize aquele meio, que se padronize isso de uma forma em que ele seja um padrão para que possamos comparar estudos feitos em diferentes locais, né? Mas isso aqui mostra bastante a importância, né? Vocês vejam que realmente a variância ela é enorme dentro de certos meios de cultura e entre essas espécies, o que realmente torna impossível você usar, por exemplo, comprimento de conídeo para distinguir espécies, né? Já se você utilizar um meio como CMA, é bem provável que para algumas espécies esse marcador tamanho de conídeo seja efetivo para separar algumas espécies, né? Pode ser que seja, né? Nesse caso aqui foi, para algumas espécies, por exemplo, você claramente consegue separar Tropicale de Dianese, né? Ou de siamenses, né? Se você utilizar esse marcador e esse meio de cultura. Então fica aqui apenas como exemplo de como isso pode gerar uma enorme variabilidade aqui, ó. A gente observa em Muse, por exemplo, quando a gente usa o BDA, né? A variância enorme entre o comprimento dos conídeos. E aí fica a sugestão do CMA como ser o meu padrão para uma morfometria dos conídeos, né? Bom, como consideração final desse trabalho, né, a gente pode perceber que existem 8 espécies de coletótero associadas com a traquinose do Brasil. A gente sugere algumas metodologias, como o uso do guidance para remover as ambiguidades dos alinhamentos. A gente propõe a seleção dos marcadores para identificar as espécies, né? A gente sugere alguns marcadores, né? E esse trabalho foi ampliado recentemente por um outro artigo que o Willi e a gente produziu, que é quais seriam os marcadores ótimos dentro de cada complexo. Esse trabalho já foi publicado, né? Como morfologia, a gente sugere o CMA para a morfometria de conídeos e que os pesquisadores precisam explicitar os critérios, né, melhor que são utilizados para a designação, para a criação de novas espécies. Ou seja, está dentro de um clado bem suportado, não é um parâmetro aceitável para caracterizar aquilo como sendo uma espécie nova. Ou seja, a gente precisa colocar nos trabalhos, e eu me penitencio porque eu já fiz isso no passado, né? A gente precisa colocar nos trabalhos que critérios nós colocamos, nós estamos utilizando para delimitar aquilo como sendo uma espécie nova ou uma espécie que já foi descrita, né? O critério da concordância genealógica, o da não discordância, né? É o que a gente utiliza aqui para isso, né? E eu queria agradecer, obviamente, ao Willi, que foi quem desenvolveu a maior parte desse trabalho, né? Junto com o professor Visan Doyle, e a doutora Valéria, que não se encontra mais com a gente, mas que estava presente no momento em que esse trabalho foi feito lá na Rural. Ela contribuiu bastante para isso. Além do CNPq, da Universidade da Louisiana, da CAPES, da FACEP, que financiou bastante esse trabalho. Agradeço a todos e fico aí à disposição para perguntas.